A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala com você é o pastor Lucas Magela. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês uma novidade. Estarei aqui a partir dessa data gravando também as lições de jovens desse segundo trimestre de 2020. Né? Eu quero pedir para você desde já, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. É um canal novo, né? Um canal novo que visa abençoar a sua vida. Quero eu ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, junto com os milhares de professores de escola bíblica dominical que nós já temos aqui nessa plataforma abençoada chamada YouTube. Eu quero pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever nesse canal, compartilhar esse canal, para que assim nós podemos alcançar o máximo possível de pessoas. Amém? Bom, pessoal, a lição de hoje é a lição de número 1. Lição, o livro de Josué, Tempos de Conquista. Essa é a nossa primeira lição, livro de Josué, Tempos de Conquista. O comentarista desta maravilhosa lição é o comentarista Douglas Batista. É o comentarista desta lição. Eu quero agradecer a você que tem assistido as nossas postagens, né, os nossos vídeos a respeito de EBD, né, da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Esta lição tem 3 objetivos para ser alcançado na sua. Número 1, apresentar o panorama geral do livro de Josué. Número 2, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. Terceiro, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Estes são os três objetivos da lição de hoje. Vamos então para a nossa introdução, que diz assim: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, uma terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam e Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para sua primeira guerra contra um líder dos hebreus, depois de haver atravessado o rio Jordão. Logo de começo, nós já podemos observar uma coisa muito linda da qual nós lemos aqui, que é que quando Deus tirou com mãos fortes o povo do Egito, Deus os entregou a Moisés, para que Moisés pudesse conduzir aquela geração rumo à terra prometida. Só o que nós vamos perceber é que Moisés vai morrer, nós vamos perceber que Arão também vai morrer e vamos perceber que Miriam também vai morrer. E toda aquela geração da qual saiu do Egito vão morrer. A Bíblia, ou melhor, a lição, também a palavra nos diz, a lição faz questão de mencionar que uma segunda geração vai vir. Mas é interessante nós notar o quê? Que antes dessa segunda geração, esta é a primeira geração que saiu do Egito, que Deus os tirou do Egito, caminharam por 40 anos. Eles caminharam por 40 anos no deserto.
em busca da terra prometida. Os motivos que os levaram a perder a tão sonhada terra prometida, ou até mesmo a ver a terra prometida, foram as suas murmurações. Foram outras situações que ocorreram que fizeram com que eles não pudessem receber a tão promessa da qual o Senhor Deus havia dado. Vamos então aí notar um outro ponto importante. Quando Moisés morre, Moisés levanta o seu sucessor. Moisés levanta Josué. Josué, a Bíblia o chama de homem de guerra, né? Um homem de batalha, um jovem que começou a liderar o povo hebreu, muito novo ainda, e a Bíblia também vai relatar a sua primeira conquista, da qual ele vai travar uma batalha juntamente com o seu povo contra um povo específico. E nós vamos falar desse povo agora. Vamos aí para o primeiro tópico, o livro de Josué. Aí nós vamos aí, visão panorâmica, né? Josué é o primeiro dos livros denominados histórico das Sagradas Escrituras. Anota isso é muito importante, né? Como é que nós aprendemos? É quando nós pegamos aquelas partes mais importantes da lição e anotamos, né? Nós estamos aqui, estamos vendo uma parte muito importante que precisa ser anotada. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras, segundo os estudiosos. A obra começou a ser escrita por volta do ano no ano de 1400 antes de Cristo, data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro. Outro fato importante, Josué teve participação, olha aí, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação. Então, o que nós podemos já assimilar aqui? Que o livro de Josué nada mais é do que uma continuação. É a continuação de um povo que saiu do Egito e agora um povo que está indo rumo à terra prometida. O livro de Josué é uma continuação daquilo que Deus estava fazendo na vida dos hebreus. E nós vamos ver isso de uma forma muito legal. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento e administrações até os nossos dias de hoje para os nossos irmãos, para nós, nos tempos atuais. Josué viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito e testemunhou as 10 pragas que Deus enviou a esse país, como castigou a primeira Páscoa, a travessia milagrosa do Mar Vermelho e os sinais sobrenaturais durante a peregrinação de Israel no deserto. Então, nós vamos ver o quê? Que Josué ele participou de tudo isso. Josué ele é levantado, mas não como uma pessoa despreparada. Josué foi preparado, né? Ele foi preparado para que ele pudesse estar à frente do povo. Características como essa, tanto eu como você, como servos de Deus, nós precisamos ter. Nós temos que estar preparados para fazer a obra do Senhor. Nós temos que estar preparados e, principalmente, nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Vamos aqui, então, agora, dizer, olha no segundo aí, como era o mundo na época. Segundo pesquisas históricas, quando os israelitas transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório. Vamos voltar aqui. Em estágio civilizatório, bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização já chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas no Peru. Mais ou menos nesse período foi iniciado o uso de instrumentos de metais
porém não havia civilização na América do Norte. Então, um pouco da história, né, como era o mundo na época, era um mundo moderno no seu tempo, mas era um mundo com muitas ainda dificuldades, né? Era um mundo que estava em desenvolvimento, né? Era uma época que a civilização estava desenvolvendo. O Império Assírio viria a surgir em 1200 anos antes de Cristo. Somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. A cidade de Roma, para quem não sabe, foi um dos maiores impérios que já se teve nessa terra. Foi ela responsável por crucificar os milhares de cristãos, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim o propósito da salvação pudesse cumprir. Então, foi através de Roma que isso foi possível. A autoria do livro. A tradição judaica no Talmud atribui a Josué a autoria do livro. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão com Josué. 18. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista. Quando o autor escreveu as partes do livro acrescentadas depois da morte de Josué, foram talvez escritas por um dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. Josué morreu cerca de 1375 anos antes de Cristo, há 110 anos na cidade. Então, o autor do livro de Josué, a tradição judaica, atribui a Josué. Então, essa é um dos livros mais importantes das Escrituras, da qual nós iremos estar estudando. Então, como era Canaã naquele tempo, né? Algumas pessoas não têm essa curiosidade, mas já existem outras pessoas que têm essa curiosidade de saber como era Canaã naquela época. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito, para o sul. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca notabilizou como povo conquistador. Como outras nações, os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Então nós notamos que o povo hebreu, eles lutaram sim, mas por aquilo que Deus havia prometido para eles. Eles não buscavam além das expectativas daquilo que Deus não havia dado. Eles buscavam somente aquilo que Deus havia sim prometido a eles. Segundo aí, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Então, o propósito do livro de Josué é mostrar a união do povo quando, assim, eles seguiram até a terra prometida, né? Quando, assim, eles seguiam a Josué, mostrando uma importância característica que os líderes devem ter. Você líder da tua casa, você líder da tua igreja, você líder da escola bíblica dominical, uma característica principal que se deve ter. Então, o propósito de Josué era único e singular. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito e o objetivo do livro de Josué é mostrar e apresentar uma visão do seu chamado e dos milagres através da travessia do Jordão. A devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra. Então, o propósito do livro de Josué é mostrar as conquistas, é mostrar as batalhas travadas, é mostrar como Deus
proteger o seu povo com mão forte, né? Então, esse é o objetivo do livro de Josué, mostrar como o povo de Deus travou campanhas vitoriosas para chegar ao cumprimento da promessa de Deus. E também o livro de Josué vai relatar a travessia do Jordão por Israel depois da morte de Moisés, né? Para a entrada de Canaã. Então, o livro de Josué ele vai narrar a continuação do povo de Deus, do povo hebreu, após a morte de Moisés. Por quê? Nós vamos ver que antes, vamos voltar um pouquinho, nós vamos ver um povo sofrido no Egito, nós vamos ver um povo que está oprimido no Egito, e nós vamos ver um jovem príncipe, né, criado, né, ali pelos egípcios, né? Nós vamos ver ele crescer, e quando ele cresce, ele é chamado por Deus, e quando ele é chamado por Deus para tirar o povo do Egito, Deus usa a vida dele com mãos fortes. Esse mesmo, né, Moisés, ele vai conduzir o povo até um certo período, ele é aquele que vai fazer a travessia do Mar Vermelho, ele é aquele que vai lançar, vai ser um instrumento de Deus, né? Ele é aquele que vai tirar o povo com mão forte do Egito, né? Deus vai usar a vida dele para que esses propósitos sejam cumpridos. Só que vai chegar um período que ele morre, e a continuação da história, ela vai continuar com Josué. Josué é aquele que vai travar batalhas. Josué é um livro que mostra batalhas, A divisão do livro de Josué. A divisão do livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus. O livro de Josué, irmãos, ele é tão interessante que ele vai nos mostrar como foi que os hebreus eles viveram após a morte de Moisés. Ele vai nos mostrar a conquista, né? Inclusive a mais famosa, né? A primeira batalha de Josué, quando ele envia os 2 espias para vigiar Jericó, né? Quem é que nunca se pegou lendo a passagem, ou nunca viu uma pregação, né? Aonde nós vemos ali o ministrante da palavra, o preleitor da noite, falar das 7 voltas sobre a muralha de Jericó, e na 7ª a muralha cai. Então nós temos lá a preparação para as conquistas, né? Aqui eu estou falando da divisão do livro de Josué. Nós vamos ter a preparação para as conquistas do capítulo 1 até o verso 15, do 1 ao 5 até o 15. Depois nós vamos ter, na B, preparando a estratégia do 3, do capítulo 3, verso 1 ao 5 e depois 15. E a segunda parte, que é a conquista efetiva, né? As primeiras cidades conquistadas, os gibeonitas e o resto da terra. Então, nós vamos ter também a divisão da terra, nós vamos ter a mensagem final de Josué, nós vamos ter o valor, o livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como conquistas e divisão da terra prometida. Então, nós vamos notar que o livro de Josué, ele traz toda a história de Israel, né, dos hebreus ali, quando tudo começou, né, quando ele sai do Egito. Nós vamos ver que através do livro de Josué, nós vamos ver o que Deus vai fazer através da vida de Josué, juntamente com a nova geração, né, a segunda geração, melhor dizendo, como eles conduziram, como foram a vida dos hebreus, né, durante esse período. Então é muito importante. A aplicação do livro de Josué. Eu quero pedir para você estudar o livro de Josué, por se tratar de um dos livros mais extraordinários das Escrituras, né? Nós vamos ter aí, a teologia do livro de Josué apresenta 3 aspectos sobre a revelação de Javé. O Senhor é poderoso, Deus é fiel, e o terceiro, o Senhor odeia o pecado. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionar com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso é verdade, né, irmãos? O livro de Josué ele nos mostra como nós somos falíveis,
como nós pecamos, né? Mas também nos mostra a graça de Deus, também nos mostra o favor de Deus para as nossas vidas, né? Nós vemos aí, ó, o deserto chegou ao fim, a liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem nem coluna de fogo, nem maná cotidiano. É interessante, irmãos, notar isso aqui. Por quê? Porque hoje em dia se tem uma ideia assim, por que Deus não faz como antes, não sei o quê, né? Mas não é porque Deus não faz como antes, né? Deus, ele age de uma forma para cada época. Então nós precisamos o quê? Nos atentar para a palavra de Deus, tentar nos aproximar da palavra de Deus, para que assim nós possamos ganhar notoriedade com Deus, né? A segunda parte é as últimas palavras de Moisés. Então o livro de Josué ele também nos mostra como foi a vida de Moisés, quais foram as suas últimas palavras, né, os seus momentos finais, né, as principais ações de Moisés também é declarada no livro de Josué. Então é um livro que é muito importante. Nós iremos estar falando desse livro esse mês. Nós iremos na lição estar apresentando esses temas, essas lições tão importantes para as nossas vidas, que está descrita no livro de Josué. A conclusão que nós tiramos aqui é que o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, inúmeras batalhas, né, que é um livro que mostra as batalhas, as guerras, mostra a muralha de Jericó caindo, mostra o poder de Deus, mostra como Deus agiu de mãos fortes, com mão forte, e mostra também que acabou-se no livro de Josué, acaba a nuvem, né, de fogo, acaba ali, a forma como Deus agiu em outro tempo ali estava se encerrando. A partir dali se começava a nova história, um novo tempo para a nação. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Essa foi a primeira lição do segundo trimestre de 2020, tempos de conquista, né? Que nós possamos ser como Josué, possamos ser guerreiros, possamos ser valorosos, possamos lutar, possamos vencer, confiando no Senhor. Amém, irmãos? Quero pedir para você se inscrever nesse canal, você que ainda não é inscrito nesse canal, vai nos ajudar muito, amém? Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.